Era uma terça-feira chuvosa em São Paulo, 14 de maio de 2025. O céu cinza refletia o clima do país. Eu estava sentado na sacada do meu apartamento no bairro de Pinheiros, tomando um café preto, enquanto assistia ao noticiário da manhã. Inflação batendo 7,3% no ano, Selic travada em 11,75%, o Congresso discutindo mais uma reforma que ninguém entende, e o povo cada vez mais apreensivo com o futuro. Naquele momento, algo me atingiu como um soco no estômago. O Brasil não está apenas passando por um momento difícil, ele está se transformando, e quem não se adaptar vai ficar para trás. Não estou aqui para espalhar medo, muito pelo contrário. Estou aqui para te mostrar que, mesmo com tudo isso acontecendo, existe uma forma de não só proteger seu dinheiro, mas de usá-lo a seu favor. E o mais incrível, você não precisa ser rico para começar. O que vou revelar hoje nas próximas 8 sessões é exatamente o que mudei na minha carteira de investimentos nos últimos 6 meses. Não é teoria. É prática. É sangue, suor e erros acumulados ao longo de mais de uma década tentando entender como o sistema realmente funciona. Eu já perdi dinheiro. Já acreditei em promessas vazias de renda fácil. Já fui enganado por bancos que diziam ter o melhor produto do mercado. Mas hoje, aos 42 anos, com uma carteira que gera mais do que meu antigo salário, posso te dizer com autoridade: estamos diante de uma janela de oportunidade rara. Uma crise como essa não acontece todos os anos. E ela está separando quem tem medo do que tem estratégia. Você já sentiu aquele aperto no peito ao olhar seu extrato bancário e perceber que o seu dinheiro está valendo menos do que no mês passado? Que, por mais que você economize, pareça que está andando em câmera lenta enquanto o mundo acelera. Isso tem nome: inflação silenciosa. E ela é mais perigosa do que qualquer crise visível, porque ela não explode, ela corrói. Corrói seus planos, seus sonhos, sua aposentadoria. Mas eu vou te mostrar que há um jeito de virar esse jogo. E não estou falando de loteria, milagre ou fórmula mágica. Estou falando de inteligência financeira. De escolas conscientes. De colocar seu dinheiro para trabalhar em ambientes onde ele não apenas sobrevive, mas floresce. Há exatamente 3 meses, reuni minha família, minha esposa Ana, meus 2 filhos, Lucas e Júlia, e mostrei a eles a nova alocação da nossa carteira. Foi uma conversa séria, mas tranquila. Mostrei como, mesmo com a instabilidade política, com os juros altos e a previdência inchando, conseguimos não só manter nosso poder de compra, como aumentar nossa renda passiva. E o centro dessa transformação? Uma classe de ativo que a maioria das pessoas ainda subestima: os fundos imobiliários, os FIs. Sim, aqueles que muitos chamam de coisa de rico ou muito complicado. Pois é justamente ali que está o segredo que quase ninguém vê. Você sabia que, enquanto a inflação sobe, o valor dos imóveis e dos aluguéis também sobe? E que, ao investir em FIs, você não precisa comprar um prédio inteiro para participar disso. É como se você comprasse uma fração de um shopping, de um escritório em Copacabana, de um galpão logístico em Campinas. E todo mês, sem fazer nada, o dinheiro entra na sua conta. Renda mensal. Previsible. Real. E, o melhor, indexada à inflação. Isso significa que, quanto mais o custo de vida aumentar, mais seu rendimento tende a crescer. É a antítese da poupança, que perde valor todo dia. Eu entendo que, nesse momento, você pode estar pensando: mas e se o mercado imobiliário despencar? Ótima pergunta. E eu vou responder com outra. O que é mais estável no longo prazo? Um país inteiro precisando de casas, escritórios, hospitais, shoppings, galpões para e-commerce, ou a confiança de um político em manter a promessa de campanha? A resposta é óbvia. Os imóveis são ativos reais. Tangible. E, por mais que o mercado oscile, a demanda por espaço físico nunca desaparece. Pelo contrário, ela cresce. Principalmente num país como o Brasil, onde a urbanização ainda está longe do fim. Na minha trajetória, aprendi que o maior erro dos brasileiros com dinheiro é achar que segurança é não arriscar. Mas a verdade é que não arriscar é o maior risco de todos.
Deixar seu dinheiro na poupança, no CDB, ou pior, embaixo do colchão, é como deixar uma planta sem água e esperar que ela cresça. O mundo muda, a economia gira, e se você não se move com ele, será esmagado. A crise não é o problema. O problema é a imobilidade. E é por isso que, nos últimos meses, passei de 25% para 42% da minha carteira em FIIs. Uma decisão que assustou alguns amigos, mas que já começa a mostrar resultados. Eu não estou dizendo que FIIs são a solução para tudo. Existem riscos, sim, mas são riscos calculados, visíveis, gerenciáveis. Ao contrário dos riscos invisíveis que você corre ao deixar seu dinheiro parado. Perda de poder de compra, estagnação, frustração. E é exatamente por isso que decidi compartilhar isso com você hoje. Não como um guru, não como alguém que tem todas as respostas, mas como alguém que já esteve no seu lugar. Que já se sentiu perdido, desmotivado, achando que liberdade financeira era coisa de outro planeta. E descobriu que não é. É uma escolha. Uma sequência de decisões pequenas, mas poderosas. Nesta série de 8 sessões, vamos mergulhar fundo. Vou te mostrar como escolho meus FIIs, quais critérios uso, como analiso o gestor, o tipo de imóvel, a localização, o histórico de pagamentos. Vou te ensinar a ler um balanço de fundo imobiliário como quem lê um cardápio. Rápido, prático, direto ao ponto. E, mais importante, como montar uma carteira diversificada que gere renda todos os meses, mesmo quando o país parece desabar. Porque a verdade é que o Brasil sempre passou por crises. Sempre. Mas também sempre se reinventou. E quem estiver posicionado do lado certo da história, vai colher os frutos. Este não é um vídeo de especulação. É um convite à transformação. Um chamado para você parar de ser refém da economia e começar a usá-la a seu favor. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que, mesmo com tudo o que está acontecendo, este pode ser o melhor momento da sua vida para começar a construir riqueza. E tudo começa com uma mudança de mentalidade. Porque dinheiro não é sorte. É decisão. Imagine que você colocou R$ 100.000 na poupança em janeiro de 2024. Hoje, em maio de 2025, seu saldo é de R$ 111.750, graças aos juros da Selic em 11,75% ao ano. Parece bom, não é? Mas agora, pegue esse valor e subtraia a inflação acumulada no mesmo período. 7,3%. O que sobra? R$ 103.700 em poder de compra real. Isso quer dizer que, mesmo com os juros altos, você só ganhou 3,7% de verdade. O resto foi engolido pela inflação. E se você não fez nada com esse dinheiro além de deixá-lo parado, perdeu tempo. E tempo, nesse jogo, é o ativo mais valioso que existe. Porque tempo é juros compostos. É oportunidade. É liberdade. É nesse ponto que a maioria das pessoas se engana. Acreditam que, por estar rendendo, o dinheiro está trabalhando. Mas não. Ele está apenas sobrevivendo. É como se você estivesse em um barco furado, remando para não afundar, mas sem sair do lugar. Enquanto isso, o mundo ao seu redor está se movendo. Os preços sobem, os aluguéis aumentam, os imóveis valorizam, os dividendos são pagos, e você, por estar parado, fica assistindo de fora. E o pior, com a sensação de dever cumprido. Pelo menos está rendendo mais que a inflação. Só que não está. Nem de longe. O que pouca gente percebe é que a Selic alta não é uma vitória para o investidor, é uma armadilha. O Banco Central sobe os juros para conter a inflação, mas isso também freia a economia, encarece crédito, desestimula investimentos. E, ironicamente, quem mais se beneficia com isso são os bancos, que emprestam dinheiro a juros altos. Você, o poupador, ganha uma migalha. Eles, os grandes credores, lucram bilhões. É um sistema feito para quem já tem. E, se você não entender isso, será apenas mais um peão nesse tabuleiro. Foi pensando nisso que comecei a repensar minha estratégia. Em vez de depender de juros artificiais, decidi buscar ativos reais.
Ativos que geram valor de verdade. E é aí que entram os FIs. Porque, diferentemente do CDB ou da poupança, um fundo imobiliário não depende do Banco Central para gerar retorno. Ele depende do mercado imobiliário, do aluguel, da ocupação, da localização. Coisas concretas, tangíveis. E, o mais importante, coisas que tendem a subir junto com a inflação. Enquanto o preço do arroz aumenta, o aluguel do seu apartamento também aumenta. É automático. É natural. É justo. Mas calma, não estou dizendo para você vender tudo e jogar no primeiro FI que aparecer. Muito pelo contrário. Assim como existem bons imóveis, existem FIs ruins. Fundos mal geridos, com imóveis vazios, taxas altas, dívidas escondidas. É por isso que a educação financeira é tão importante. Não basta saber que FIs existem. Você precisa saber como escolhê-los. E é exatamente isso que eu faço na minha carteira. Seleção criteriosa. Como um caçador de tesouros, vasculho balanços, analiso locatários, verifico contratos de aluguel, estudo a equipe gestora. Tudo para garantir que cada real que entro lá tenha a maior chance possível de gerar retorno sustentável. Um exemplo prático. Há 6 meses, comprei cotas de um FI que possui galpões logísticos no entorno de Campinas. O fundo tem contrato de longo prazo com grandes empresas de e-commerce. Com o crescimento do delivery, a demanda por armazenamento só aumenta. Resultado? Taxa de ocupação de 98%, aluguéis reajustados anualmente com IGPM, um índice que costuma ficar acima da inflação. Em menos de um ano, o rendimento mensal subiu 12%. E o preço da cota valorizou 18%. Isso é ativo real trabalhando para você. Não é sorte. É escolha. Outro erro comum é achar que FIs são só para quem tem muito dinheiro. Mentira. Hoje, você pode comprar cotas de FIs com menos de R$ 100. É como se fosse uma ação. E, com a estratégia de média de preço, comprando aos poucos, em diferentes momentos, você reduz risco e aumenta potencial. É o mesmo princípio da previdência privada, mas com ativos reais e liquidez diária. E sem pagar taxa de carregamento absurda. Eu já vi pessoas perderem anos de vida financeira por acreditarem que segurança é não mudar. Que melhor na mão do que no olho do vizinho. Mas o vizinho pode estar rico, enquanto você está empobrecendo silenciosamente. Porque o dinheiro parado é dinheiro morrendo. E, no fundo, todos nós sabemos disso. É por isso que, quando vejo alguém hesitando em dar o primeiro passo, lembro de uma frase que li no livro Pai Rico, Pai Pobre. O maior ativo que qualquer pessoa possui é sua mente. Se ela estiver treinada corretamente, pode gerar riqueza ilimitada. E é exatamente isso que estamos fazendo aqui. Treinando sua mente para enxergar oportunidades onde os outros veem risco. A crise não vai durar para sempre. Mas o hábito de pensar como investidor, esse sim, pode durar a vida toda. E é por isso que, mesmo com um cenário político instável, com eleições se aproximando, com promessas vazias, com incertezas, eu continuo firme nessa estratégia. Porque imóveis não se preocupam com eleição. Eles continuam gerando aluguel, independentemente de quem está no Palácio do Planalto. E, enquanto políticos discutem, meu dinheiro trabalha. Este é o poder da renda passiva. É a liberdade de saber que, mesmo quando você está dormindo, viajando, ou passando por um momento difícil, o dinheiro continua entrando. E é essa liberdade que eu quero para você. Não como um sonho distante, mas como um plano concreto. Um caminho que começa com um clique, um aprendizado, uma decisão. E que pode mudar o rumo da sua vida. Agora, vamos falar sobre diversificação. Porque colocar tudo em um único FI é tão perigoso quanto colocar tudo na poupança. A verdadeira força dos FIs está na combinação inteligente entre diferentes tipos de imóveis, localizações e setores. Eu divido minha carteira em 3 grandes grupos: imóveis comerciais, logística e residenciais. Cada um tem seu papel. Os comerciais, como shoppings e escritórios, trazem estabilidade e contratos longos. Os logísticos, galpões,
centros de distribuição, têm alto potencial de valorização, especialmente com o boom do e-commerce. E os residenciais, fundos de aluguel de imóveis urbanos, oferecem liquidez e rendimento constante, mesmo em tempos de instabilidade. Um erro que vejo muita gente cometer é focar apenas no rendimento mensal. Parece lógico, afinal é disso que precisamos: dinheiro todo mês. Mas o perigo está em ignorar a saúde do fundo. Um FI pode ter um rendimento alto hoje, mas se o imóvel está vazio, o gestor é amador, ou a dívida é alta, esse rendimento pode sumir amanhã. É como um carro com motor potente, mas sem freios. Pode ir rápido, mas não vai longe. Por isso, antes de comprar qualquer cota, eu analiso 3 coisas: taxa de ocupação, qualidade dos locatários e índice de vacância. Se esses 3 estiverem bons, o fundo tem chão. Vou te dar um exemplo real. Um FI que comprei no início do ano tinha um rendimento mensal de 1,2%, o que parecia excelente. Mas, ao olhar o balanço, vi que 40% dos imóveis estavam vazios e o principal locatário era uma empresa com risco de crédito alto. Desisti na hora. Hoje, 6 meses depois, o rendimento caiu para 0,6% e a cota perdeu 22% do valor. Isso não é azar. É falta de análise. E é exatamente por isso que, mesmo sendo um investidor experiente, nunca pulo etapas. Cada decisão é baseada em dados, não em emoção. Outra coisa que muda tudo é a localização. Um galpão em um entroncamento logístico no interior de São Paulo vale mais do que um prédio de escritório em uma avenida secundária de um bairro periférico. Por quê? Porque a logística é o sangue do comércio. Quem controla o transporte, controla o lucro. E os grandes players do mercado, Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre, estão dispostos a pagar aluguéis altos por galpões bem localizados. Isso garante ocupação estável e reajustes agressivos. É um ciclo virtuoso que pouca gente enxerga. E sobre os FIs residenciais? Eles são o meu seguro. Quando o mercado oscila, quando os juros sobem, quando a política esquenta, as pessoas continuam precisando de onde morar. E, em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a demanda por aluguel é constante. Escolho fundos que têm imóveis bem localizados, com boa gestão, e que reajustam o aluguel com o IGPM ou o IPCA. Assim, mesmo com a inflação batendo, meu rendimento não perde força. Você pode estar se perguntando, mas como eu começo, se nunca investi em FIs? A resposta é simples: comece pequeno. Compre uma cota. Depois outra. Estude. Leia os relatórios trimestrais. Assista às teleconferências dos gestores. Entenda como o fundo funciona. É como aprender a andar de bicicleta. O primeiro passo é o mais difícil, mas depois tudo flui. E, o melhor, você não precisa virar especialista para começar. Basta ter curiosidade e disciplina. Eu comecei com R$ 500. Foi tudo que eu tinha naquele mês. Comprei cotas de um FI de shoppings. Hoje, aquele investimento rende mais do que o meu primeiro salário. E o que fez a diferença? Tempo. Consistência. E a decisão de não desistir quando o mercado caiu. Porque ele vai cair. Os preços oscilam. Mas, se você escolher bem, o rendimento mensal continua entrando. E, com o tempo, o capital valoriza. É o milagre dos juros compostos em ação. Tem gente que acha que precisa de um consultor caro para investir em FIs. Não precisa. A informação está disponível. Os dados são públicos. O mercado é transparente. O que falta é coragem. E é por isso que eu digo, não espere por perfeição. Comece onde você está. Com o que você tem. Com o que você sabe. Aperfeiçoe no caminho. Porque o maior inimigo da riqueza não é a falta de dinheiro. É a falta de ação. Nos últimos anos, também passei a prestar atenção no custo de gestão dos fundos. Alguns cobram taxas absurdas, que comem o lucro do investidor. Prefiro FIs com taxas abaixo de 1% ao ano e que distribuam pelo menos 95% do lucro. É um direito do cotista. E é uma forma de garantir que o gestor esteja alinhado comigo.
Se ele ganha só quando eu ganho, o foco dele é fazer o fundo crescer. Não é cobrar para ficar parado. E, por fim, uma dica que muda tudo: reinvestir os rendimentos. Todo mês, ao receber o aluguel do FII, eu não saco. Uso esse dinheiro para comprar mais cotas. É como plantar uma árvore, e em vez de colher a fruta, usar a semente para plantar outra. Com o tempo, sua floresta cresce sozinha. E é assim que se constrói riqueza duradoura, com paciência, consistência e inteligência. Agora, vamos falar sobre os riscos. Porque ninguém está imune. O mercado imobiliário pode desacelerar. Locatários podem sair. Crises econômicas podem afetar a capacidade de pagamento. Mas, assim como existem riscos, existem formas de se proteger. A primeira é a diversificação. Não coloque tudo em um só tipo de imóvel. Se o comércio cair, a logística pode estar em alta. Se os shoppings esvaziarem, os galpões continuarão cheios. É como não colocar todos os ovos na mesma cesta. A segunda proteção é a análise constante. Assim como você revisa o carro, precisa revisar seus FIs. Veja os relatórios, acompanhe a taxa de ocupação, fique de olho nos reajustes. Se um fundo começar a dar sinais de fraqueza, não espere o pior acontecer. Reavali. Venda, se necessário. Reinvesta em algo mais sólido. Ser investidor não é só comprar e torcer. É gerenciar. É tomar decisões com base em dados, não em emoção. A terceira proteção é o tempo. Quanto mais cedo você começar, mais tempo seu dinheiro tem para crescer. E mais erros você pode cometer sem perder tudo. Porque erro faz parte. Todo mundo erra. O que separa o sucesso do fracasso é a capacidade de aprender e continuar. Eu já perdi dinheiro em FIs. Já comprei fundo ruim, já segurei cota demais, já vendi na baixa. Mas cada erro me ensinou algo. E hoje, por causa daqueles erros, sou um investidor melhor. Outro risco que pouca gente fala é o da concentração geográfica. Um fundo que tem todos os imóveis em uma mesma cidade está vulnerável a crises locais. Se a economia de São Paulo desacelera, o fundo inteiro sofre. Por isso, eu busco FIs que tenham ativos em diferentes regiões: Sudeste, Sul, Nordeste. Assim, se uma região cai, outra pode estar subindo. É uma forma de equilibrar o risco e aumentar a resiliência da carteira. E tem o risco de liquidez. Alguns FIs têm pouca movimentação na bolsa. Isso significa que, se você precisar vender rápido, pode ter dificuldade. Por isso, prefiro fundos com bom volume diário de negociação. Acima de R$ 1 milhão por dia. Assim, posso entrar e sair com tranquilidade, sem depender de um comprador generoso em um dia ruim. Também fico atento à alavancagem. Alguns fundos usam dívida para aumentar o retorno. Parece bom, mas é perigoso. Se o mercado virar, a dívida pesa. Prefiro FIs conservadores, com pouco ou nenhum endividamento. São menos glamourosos, mas muito mais seguros. E, no longo prazo, segurança vence glamour. Um exemplo real. Um amigo meu investiu pesado em um FI alavancado em 2022. O rendimento era alto, 2% ao mês. Ele se empolgou. Mas, quando a taxa de juros subiu, a dívida do fundo ficou insustentável. Em 6 meses, o rendimento caiu para 0,5% e a cota perdeu 40%. Ele perdeu quase metade do que tinha. Hoje, ele está reconstruindo. Mas o tempo perdido não volta. É uma lição cara, mas necessária. É por isso que eu digo: rendimento alto não é sinônimo de bom investimento. Qualidade é o que importa. Um FI com 1% ao mês, mas estável, cresce mais no longo prazo do que um com 2% que despenca depois. É a diferença entre corrida de velocidade e maratona. E a riqueza é uma maratona. E tem um risco silencioso: a complacência. Você compra um FI, ele rende bem, você esquece. E, de repente, o mercado muda, o gestor troca, o imóvel é vendido, e você nem percebe. Por isso, mesmo com FIs que rendem bem,
eu reviso a cada 3 meses. É um hábito. Como escovar os dentes. Simples, mas essencial. No fim das contas, o maior risco não é perder dinheiro. É não começar. É continuar acreditando que segurança é ficar parado. Que o futuro vai se resolver sozinho. Mas o futuro não se resolve. Ele se constrói. Com escolhas diárias. Com coragem. Com conhecimento. E é exatamente isso que eu quero para você. É por isso que eu digo, o maior risco não é perder dinheiro. É não começar. É continuar acreditando que segurança é ficar parado. Que o futuro vai se resolver sozinho. Mas o futuro não se resolve. Ele se constrói. Com escolhas diárias. Com coragem. Com conhecimento. E é exatamente isso que eu quero para você. Nos últimos anos, também comecei a compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Amigos, familiares seguidores do canal. E o que mais me surpreende não é o quanto elas querem saber, mas o quanto estavam esperando por alguém que falasse de forma clara, sem jargões, sem arrogância. Porque o sistema financeiro brasileiro foi feito para confundir, para manter o povo distante. E, enquanto isso, os que entendem colhem os frutos. Mas essa realidade está mudando. E eu quero que você faça parte dessa mudança. Uma pessoa que me marcou profundamente foi a Dona Marisa, vizinha da minha mãe em Santos. Aposentada, vivia de um salário mínimo e meio, cuidava do neto sozinha. Em 2020, ela começou a me ouvir no canal. Não entendia nada de bolsa, mas prestava atenção. Começou com R$ 100 em um FI residencial. Hoje, 5 anos depois, ela tem mais de 800 cotas, recebe quase R$ 900 por mês de renda passiva e conseguiu alugar um quarto da casa para aumentar a renda. Ela não ficou rica, mas ficou mais tranquila. E isso, para mim, é vitória. Histórias como a dela me lembram que liberdade financeira não é sobre ter iate ou viver em Miami. É sobre ter escolha. É poder dizer não a um emprego tóxico. É poder viajar com a família sem olhar o preço da passagem. É saber que, mesmo se perder o emprego, o dinheiro continua entrando. É sobre dignidade. E isso é possível, mesmo começando do zero. Desde que você comece. Eu vejo muita gente esperando o momento perfeito. A renda maior. O emprego novo. A arranca. Mas o momento perfeito não existe. Ele é criado. Você o constrói com o primeiro passo. Com o primeiro investimento. Com a primeira decisão de parar de consumir para o presente e começar a investir para o futuro. Porque o futuro não é algo que chega. É algo que você atrai com suas ações de hoje. E é por isso que, na seção 6, quero te mostrar como montar sua primeira carteira de FIs. Passo a passo. Do zero. Sem complicação. Você não precisa de um consultor. Não precisa de um app milagroso. Precisa de um plano simples, claro e executável. E é isso que vou te entregar agora. Algo que você pode fazer ainda hoje, mesmo que tenha só R$ 100 para começar. O primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora de confiança. Tem várias boas no mercado: XP, Rico, Isinvest, Clear, Modal. Escolha uma com pouca taxa, boa plataforma e suporte decente. Depois, transfira um valor simbólico: R$ 100, R$ 200, o que couber. O importante é começar. Em seguida, vá até a aba de FIs e filtre por liquidez, distribuição de dividendos e preço da cota. Busque fundos com mais de R$ 1 milhão em volume diário, taxa de ocupação acima de 90% e histórico de pagamentos estáveis. Um bom começo é um FI de shoppings com locatários fortes, como Renner, CIA, Cinemark. Ou um de galpões logísticos ligados ao e-commerce. Evite os que têm rendimento muito alto logo de cara. Muitas vezes é sinal de risco. Prefira os sólidos, com nome no mercado, como XP Insper, 20 Logística ou Harbor Urbanístico. Compre uma cota. Depois outra. E vá aprendendo no caminho. O segundo passo é criar o hábito do reinvestimento. Todo mês, ao receber o rendimento, use aquele dinheiro para comprar mais cotas.
Não caia na armadilha de achar que precisa gastar para comemorar. Esse é o segredo dos ricos. Eles fazem o dinheiro trabalhar cada vez mais. E você pode fazer o mesmo. Mesmo com pouco, o efeito dos juros compostos é poderoso no longo prazo. O terceiro passo é acompanhar. Não precisa olhar todo dia. Uma vez por mês é suficiente. Veja o relatório do fundo, confira se o aluguel foi pago, se a ocupação continua alta. Se tudo estiver bem, continue. Se notar problemas, pesquise, entenda e tome uma decisão consciente. Isso não é especulação. É gestão. É ser dono do seu dinheiro. Na seção 7, quero te mostrar como esse modelo se sustenta mesmo em tempos de crise. Porque o Brasil vai continuar tendo problemas. Políticos virão e irão. A inflação vai subir e descer. Mas o que permanece é a necessidade humana por espaço, por moradia, por comércio, por logística. E enquanto houver demanda, haverá renda. Os FIs não são imunes à volatilidade, mas são resilientes. Porque estão atrelados a ativos reais, não a promessas. Em 2023, quando o mercado caiu 18%, minha carteira de FIs caiu 12%. Foi difícil ver o saldo diminuir. Mas o que me manteve firme foi o rendimento. Enquanto as ações paravam, os aluguéis continuavam entrando. E eu usei esse dinheiro para comprar cotas mais baratas. Foi uma oportunidade disfarçada de crise. E, em menos de um ano, não só recuperei as perdas, como tive lucro de 24% sobre o valor investido. É assim que se constrói riqueza, não fugindo da crise, mas usando-a a seu favor. Como um surfista que não foge da onda, mas aprende a surfar nela. A instabilidade faz parte do jogo. E quem entende isso, sai na frente. Porque enquanto os outros vendem com medo, você compra com inteligência. Na seção 8, chegamos ao ponto final: a transformação. Porque esse não é só um vídeo sobre FIs. É sobre liberdade. É sobre você olhar para o espelho e dizer: eu mereço mais do que sobreviver. Eu mereço prosperar. E isso começa com uma decisão: parar de esperar e começar a agir. Você não precisa ser perfeito. Não precisa saber tudo. Só precisa começar. Eu já fui como você. Trabalhava 10 horas por dia, mal tinha tempo para a família, vivia no cheque especial, achava que liberdade era um sonho para poucos. Até que um dia decidi que queria mais. Estudiai, errai, aprendi, recomiciai. E hoje, aos 42 anos, consigo escolher como passo meus dias. Posso almoçar com meus filhos, viajar sem pedir férias, ajudar minha mãe sem contar cada centavo. Isso não aconteceu por sorte. Aconteceu porque eu mudei meu relacionamento com o dinheiro. E é isso que eu ofereço a você agora. Não uma fórmula mágica, mas um caminho. Convite. Um exemplo vivo de que é possível. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta mudar uma coisa hoje. Abrir a conta. Comprar a primeira cota. Ler um relatório. Compartilhar isso com alguém que precisa ouvir. Porque o dinheiro não escolhe quem merece. Ele segue quem age. E eu sei que, dentro de você, há uma faísca. Um desejo de mais. De paz. De tranquilidade. De poder olhar para o futuro sem medo. E é exatamente isso que a renda passiva pode te dar. Não é fácil, mas é simples. E é possível. Se este vídeo chegou até você, não foi por acaso. Algo dentro de você já sabia que precisava ouvir isso. Que estava na hora de parar de adiar. De parar de acreditar que riqueza é para os outros. Você é capaz. Você é merecedor. E o primeiro passo é agora. Por isso, antes de sair daqui, eu te peço: pare um segundo. Respire fundo. E diga em voz alta: eu vou começar. Mesmo que amanhã, mesmo que com R$ 50. Diga. Porque palavras têm poder. Elas moldam realidade. E quando você assume uma decisão em voz alta, ela deixa de ser um desejo e vira um compromisso. E se você chegou até aqui, significa que já está mais perto do que imagina. Não desista agora. Inscreva-se neste canal. Ative o sininho.
Porque toda semana eu trago histórias reais, estratégias práticas e caminhos que funcionam. Sem enrolação, sem teoria distante da vida real. Aqui é sobre transformar sua realidade, um passo de cada vez. Porque o Brasil pode estar em chamas. Mas, no meio do fogo, nascem as melhores oportunidades. E eu escolhi lucrar com isso. Agora, a escolha é sua. Você vai continuar assistindo de fora? Ou vai entrar no jogo e começar a construir a vida que você sempre sonhou?